Com a chegada do coronavírus ao Brasil, muita gente tem compartilhado informações, nem sempre verdadeiras, na tentativa de se proteger da doença. Meu nome é Camila Veras Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo vou esclarecer 12 dúvidas relacionadas ao coronavírus. Os dados vêm dos infectologistas com quem conversamos e de fontes como a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde brasileiro, o Serviço de Saúde do Reino Unido e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Vamos lá! Quais são os sintomas do novo coronavírus? Os principais são febre, tosse e dificuldade para respirar. Em um número menor de casos, há espirro e coriza. Em geral, após uma semana, provoca dificuldades para respirar e alguns pacientes necessitam de tratamento hospitalar, mas nem sempre todos esses sintomas aparecem. Estou com sintomas parecidos ao do coronavírus, devo ir ao hospital? Por hora, no Brasil, um caso tem que se encaixar em uma combinação de critérios para ser considerado suspeito. Primeiro, a pessoa precisa ter viajado para alguma área em que o vírus esteja circulando, como a China ou a Itália, ou ter tido contato próximo com alguém que tenha viajado para lá. Contato próximo significa ter contato direto ou estar aproximadamente 2 metros de um paciente com suspeita de novo coronavírus dentro do mesmo ambiente por um período prolongado. Depois, a pessoa que suspeita estar doente precisa ter febre ou precisa ter pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, como tosse e dificuldade para respirar. Caso se encaixe nesses critérios, ela deve ir a uma unidade de saúde, preferencialmente procurar um lugar em que seja possível fazer diagnóstico de coronavírus. Nesse caso, hospitais em vez de unidades básicas de saúde. Uma pessoa pode ser infectada pelo novo coronavírus 2 vezes? Há muitas coisas que os cientistas não sabem sobre esse novo vírus, e isso inclui a possibilidade de que uma pessoa possa ser infectada 2 vezes ou mais. Até então, acreditava-se que isso não fosse possível, tendo em vista outras infecções virais respiratórias. Mas informações divulgadas pela China e pelo Japão lançaram dúvidas sobre isso. Algumas pessoas que já haviam se recuperado da doença foram diagnosticadas novamente com o vírus. Mas ainda é muito cedo para afirmar se isso é possível ou se houve, por exemplo, alguma falha de diagnóstico. O que nos leva à próxima pergunta. Quantas pessoas sobrevivem ao coronavírus? A taxa de letalidade da doença provocada pelo novo coronavírus é de 2,3%. Ou seja, a cada 100 pessoas que contraem o vírus, mais ou menos 2 morrem. É muito quando comparado à taxa de mortalidade da gripe comum, cerca de 0,1%, mas pouco quando a gente compara quantos morreram, por exemplo, com a SARS, um coronavírus que surgiu na China lá em 2002 e registrou uma taxa de mortalidade de cerca de 10%. O infectologista Luiz Fernando Aranha Camargo, do Hospital Einstein, destaca que o estudo publicado recentemente pelo Journal of American Medical Association, com características de mais de 72 mil casos registrados na China, aponta que 81% dos casos são considerados leves, 14% são moderados e só 5% graves. O médico ressalta, entretanto, que não se sabe ainda a respeito da sobrevida desses pacientes, o que vai acontecer a longo prazo. Por isso, não é possível ainda fazer afirmações categóricas sobre os pacientes recuperados. Isso também vale para a próxima pergunta. Coronavírus tem cura? Não existe vacina ou tratamento contra o vírus. Uma vez que o ciclo do vírus termina, ou seja, você adquire a doença, mas depois de um tempo os sintomas desaparecem completamente, você estaria teoricamente curado. É a chamada cura espontânea. Mas não se sabe, por exemplo, se nosso corpo adquire imunidade ao vírus uma vez que entra em contato com ele e se recupera. Diante dos possíveis casos de reinfecção divulgados pela China e pelo Japão, não se sabe se uma pessoa pode ser contaminada mais de uma vez. E há precedente nesse sentido. Mesmo infectado uma vez, nosso corpo não cria imunidade contra o vírus da influenza, por exemplo, como destaca o médico do Einstein. Por isso, aliás, que existe vacina contra ele. Gostou do conteúdo? Nós da BBC nos preocupamos em passar informações de valor para você. Na descrição do vídeo vou deixar o guia completo de prevenção ao coronavírus especialmente para você por apenas R$ 29,90. É um valor simbólico. Para manter você ainda mais informado, acesse o link na descrição e adquira o seu. No guia, o que você vai encontrar? Informações ainda mais sobre o vírus, orientações do Ministério da Saúde, mitos e verdades sobre o coronavírus, e muito mais. Fiquem com Deus e se protejam, e se previnam.